Olha, daqui a pouco, às 9 da manhã, tem reunião com o presidente Lula, o ministro da Fazenda Fernando Haddad, líderes partidários, para tratar de vários assuntos, mas também da MP da reoneração da Folha. E aí, para falar sobre isso, a gente convidou o autor do projeto de lei que prorroga a desoneração, o senador Efraim Filho, do União Brasil, que já está aqui com a gente, Marina também. Senador, muito bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Eu queria começar entendendo em que pé está a conversa com o governo. Alguns dias atrás, o senador Randolfo Rodrigues chegou a dizer que estava resolvido, voltaria sem a parte da desoneração. Atualiza para a gente, nesse momento, o que vocês estão esperando. Bom dia, Tiago. Bom dia, Mônica. Bom dia, Marina. Saudação aí a todos os nossos internautas, telespectadores, enfim, por todas as plataformas que nos acompanham. E foi exatamente nesse programa, né, Tiago, que o senador Randolfo, ao nosso lado, afirmou que já estava bem encaminhado e a decisão política do governo já estava tomada. A proposta da reoneração da folha de pagamento sairia da medida provisória e iria para um projeto de lei autônomo, independente, e isso ajudaria a acalmar o ruído que houve com o Congresso Nacional devido a uma medida que se considerou uma afronta ao Congresso, porque foi um tema que já foi decidido. Aonde é que estamos hoje? Qual é a página em que todo mundo se encontra? A decisão sobre a forma está resolvida, não vai mais ser por medida provisória, o governo vai enviar um projeto de lei para dar sugestões de aperfeiçoamento da proposta, mas, porém, não há nenhum compromisso com o conteúdo da proposta. Então, a forma está resolvida, o conteúdo é o que a gente está aguardando, o que será que o governo irá enviar dessa reunião do ministro com o presidente e os líderes do governo que sairá a resposta. Oi, líder, bom dia. Te agradecendo aqui pela entrevista também. Eu queria te perguntar se tem um prazo já para esse projeto. Eles sinalizaram alguma coisa? Quando chega esse projeto? Até para a gente entender o conteúdo, né? O que vem em termos de proposta. E como é que o senhor está avaliando nesse início de ano legislativo a articulação política? Porque é um ano de Congresso mais esvaziado e eles têm tanta coisa para fazer, inclusive regulamentar a reforma tributária. Dá tempo? Está tudo azeitado ou ainda vão precisar remar um pouco? Olha, Marina, vamos lá. Começando pelo fim, é preciso sim melhorar a articulação política, tem que ter mais energia, engenharia e articulação para poder andar com medidas que são importantes, principalmente no que diz respeito à agenda econômica, que é a grande prioridade do Brasil para o início desses trabalhos legislativos. Não tenho dúvida de que a agenda econômica será protagonista do Congresso. Nesse sentido, a gente ouviu o próprio governo dizer que queria entregar uma solução da desoneração antes do Carnaval. Passou o Carnaval, agora essa semana se espera essa solução. Quando eu digo que não tem compromisso com o conteúdo da proposta, é porque o Congresso quer ver respeitada as suas decisões, a soberania daquilo que por 2 vezes nós já nos debruçamos, tanto na aprovação do projeto quanto na derrubada do veto. O Congresso ele aprovou uma agenda econômica do governo, o Congresso entregou ao governo medidas arrecadatórias como a aprovação da taxação das bets online, das apostas esportivas, o projeto de lei do CAF, a questão, por exemplo, da reforma tributária, do arcabouço fiscal, foram muitas medidas. Então, a desoneração da folha de pagamento é um projeto de autoria do Parlamento, com a cara do Congresso, e que o Congresso espera ver respeitada essa decisão. Resumindo, quanto mais o governo se aproximar no texto daquilo que já foi aprovado pelo Congresso, mais fácil será de angariar votos. E o que quer dizer que, necessariamente, o Congresso não terá compromisso com o texto apresentado. O texto apresentado será uma proposta, mas ele passará por um processo de debate, discussão de ideias e votos para poder ser aprovado. Senador, o que foi aprovado pelo Congresso diz respeito, digamos, a uma isenção para os 17 setores lá no cálculo da tributação da folha de pagamento. O que veio na medida provisória, que o Congresso não aceitou, é um escalonamento, né? Então, cada setor teria uma reoneração aos poucos, isso entraria em vigor já a partir de abril, se eu não me engano. Então, reescalonamento dependendo das especificidades, características
características de cada um dos setores. O senhor está querendo dizer que para este texto, quer dizer, a proposta já foi clara, já está bem, já se sabe o que o ministro Haddad quer. Para esse texto também não tem acordo? Ou seja, estão esperando um terceiro texto, uma terceira proposta, uma proposta diferente daquela que está na medida provisória? Ou é só uma transposição do que está na medida provisória para um texto de projeto de lei? Isso, Mônica. Esse mero transplante da medida provisória para projeto de lei não atende às expectativas do Congresso. O Congresso já se debruçou sobre essa matéria por 10 meses. O governo teve a oportunidade de opinar, de fazer sugestões, e o Congresso decidiu. Então, exatamente tentar impor uma agenda por medida provisória, a qual o governo não teve votos para sustentar em plenário, é isso que o Congresso não aceita. Esse é um precedente, inclusive, extremamente perigoso e nocivo para o equilíbrio entre os poderes, para a independência do Legislativo. Imagine se toda vez que o governo ficar insatisfeito com uma decisão do Congresso, resolver, depois de 10 meses de debate, desfazer essa decisão, está certo, através de uma medida provisória. Então, o que é que está claro com a desoneração? O Congresso definiu e decidiu por ela até 2027. O governo teve a oportunidade de discutir a matéria, não saiu vencedor. Querer rediscutir pela terceira vez não dá. Então, a gente espera que o texto traga um respeito à decisão do Congresso e que se dedique a, por exemplo, uma questão de transição final, né, de ir do final do texto ali, de 2027, para uma remuneração gradual, phase out, como eles chamam. Então, seria esse o caminho, né? Um caminho de transição na saída, mas não querer interferir na desoneração, que foi uma escolha do Congresso, por um texto, e aí eu concluo, que dá menos impostos para quem produz e mais empregos para quem trabalha, dialoga com a vida real do cidadão brasileiro. Líder, pelo que a equipe econômica sinaliza, seria esse phase-out, assim, começa a reonerar devagarinho, 3%, depois 5%, ano a ano, para chegar a uma reoneração total, completa, 2028, 2029. Isso é plausível? Eu também queria que o senhor analisasse, diante de toda essa situação, a relação com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi um grande articulador político no ano passado, mas teve esses problemas aí com essa medida provisória agora no fim do ano. Marina, o que ficou claro no Congresso é que essa decisão de você aumentar carga tributária sobre folha de pagamento é uma decisão equivocada. É importante traduzir politicamente, né? Esse nome é muito complexo, desoneração da folha de pagamento, reoneração. O que é que significa? A proposta do governo significa elevar o custo do emprego. Fica mais caro contratar, fica mais caro manter empregados. Por isso que se fala em onda de demissões se essa proposta do governo vier a ser aprovada, porque para os 17 setores que mais empregam no Brasil, ficará mais caro manter seus empregados, ou seja, aumentar em 20% o encargo social, o tributo sobre cada trabalhador. Isso pode quebrar muitos setores, pode quebrar muitas empresas, e foi a essa sensibilidade e a esse apelo social que o Congresso entregou os votos para derrotar, inclusive, né, o veto do governo. Então, há esse sentimento como eu disse, de que essa é uma política pública que o Congresso diz, espera aí, nós entregamos muitas medidas para o governo arrecadar, mas em cima da folha de pagamento, em cima do emprego, não. É hora de colocar o pé na porta. Então, eu acho que é esse o sentimento que prevalece. O Congresso não quer rediscutir o aumento da carga tributária sobre a folha de pagamento. Muito pelo contrário. Vocês sabem que na PEC da reforma tributária foi aprovada uma proposta para que seja rediscutida a desoneração ampla e universal, chegando a todos os setores da economia, não apenas aos 17. O ministro Fernando Haddad, para concluir a sua pergunta, tem se mostrado disposto a conversar, fez reuniões com os líderes. O diálogo é importante, mas o diálogo é apenas uma parte do convencimento, né? Então, esse convencimento ainda não foi feito. E o Congresso aguarda, espera, respeito às decisões em plenário. Líder, eu gostaria de perguntar para o senhor sobre a votação de hoje no Senado. A pauta prevê a votação do projeto que regulamenta as saidinhas.
de presos nos feriados e festas e restringe mais a possibilidade dessas saidinhas. Não foi um projeto precedido por uma grande discussão em que a sociedade também pudesse se posicionar, porque há muita controvérsia que diz que pode punir demais os que têm bom comportamento, que estão em reabilitação, para, digamos, restringir a saída dos presos mais perigosos. Tem chance de ser aprovado hoje? Qual é o palpite que o senhor tem? Mônica, tem uma série de propostas mediadoras ali no meio, mas há um sentimento muito forte no país de uma escalada da violência, né, de facções criminosas tomando conta das ruas que antes pertenciam às pessoas, aos cidadãos, às famílias brasileiras. Então, vai se ter um debate, e concordo com você, mais aprofundado dessa matéria durante a discussão hoje, mas é preciso trazer uma sensação de segurança à cidadania e às famílias brasileiras. A escalada da violência, inclusive com fuga, né, já em presídios de segurança máxima, né, nos traz realmente um sentimento de que é preciso ser mais rigoroso na legislação para afastar do convívio da sociedade quem representa perigo. Aí eu concordo com você, tem que se procurar, sim, proteger quem possa estar ali numa ressocialização, mas, em primeiro lugar, precisa ser protegida a sociedade brasileira. Então, o meio de afastar o Estado brasileiro, ele precisa ser eficiente, o que não tem sido, em afastar quem representa perigo da sociedade. Eu acho que essa é a primeira dos critérios na hora de decisão, afastar da sociedade quem representa perigo. E aí sim procurar ver nessas medidas de ressocialização aquelas que possam prestigiar quem tem bom comportamento. Muito obrigada, senador Efraim, pela participação aqui, a presença no Em Ponto. Um bom trabalho, um bom retorno ao plenário do Senado hoje. O país conta aí com essa pauta e com a aprovação de matérias imprescindíveis para o nosso crescimento e para o nosso bom funcionamento. Obrigada, Marina, também pela participação e a marcação da entrevista com o senador Efraim. Obrigado, Mônica, é isso mesmo. Todo mundo quer ver o Brasil voltar a crescer, reencontrar o desenvolvimento e recuperar empregos perdidos. Bom dia a todos.